É por aí que deixa registrado, porque eu sei, estudar, saber o que ele falou, sabe? Senhor Deus, obrigado por este momento. Agradar a nosso Deus sempre. Deus está em nossa vida em primeiro lugar, porque sem Ele nada somos. Solamente Ele para nos ajudar diariamente a nós, dar força e continuar a vida sempre orando ao nosso Deus. E obrigado a Ti pela casa de Fabiano e pela família. E Deus abençoe a nós. Em nome do Senhor. Amém. Você tá. Eu quero ouvir um cântico. Um cântico dele lá. Vamos ver o cântico. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Da cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como vai estar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, enquanto enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo então. Terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Fabiano, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você acha que esse mundo tem pecado? Eu ainda acho que não, porque assim, muita gente diz que os filhos pagam pelos pecados dos pais, né? Pelos pais não ser casados, né? Ele nasceu uma unha não era de casados, entendeu? Já foi só o namoro do filho, até mesmo, eu não, porque a minha mãe casou com meu pai, mas os meus também não, nós não somos casados, nós somos juntos. Então, assim, mas a idade dele, eu acredito que ele não tem. Posso carregar, mas não assim por causa que ele fez, né? Uma pergunta. Fabiano, né? A senhora. Paulo. A senhora, quando vocês se ajuntaram no só corpo, né? Aí, ó, se tornou um só corpo, cadeira aí. Dá licença, irmão, ele é meu neto. Ah, é? É, meu neto, Essa que é minha filha, o rapaz que está lá dentro, o pai dele está trabalhando. Ela é filha dela. Então, Mas dá para ser seu filho, viu? Vocês são jovens, né? Obrigada, irmão. no momento, no Gênesis, qual foi o casamento que Deus estabeleceu no Gênesis? União
seguir como no religioso ou vivendo maritalmente. E quando ele chegou para a senhora e disse, olha, vamos construir lá. A senhora respeita ele e respeita isso que Deus vai fazer mesmo. Mas no momento que eu estou aqui, né, na andar do mundo, casado, dentro de Deus, até do religioso, o religioso é para obedecer, né, às autoridades. Então, o que acontece? Aí eu pego, saio com uma mulher. Naquele momento eu me tornei um só corpo. Naquele momento eu quebrei a aliança com Deus. E no decorrer da situação, minha esposa não mais me aceitar, eu vou, ou eu vivo sozinho, certo? Ou eu vivo sozinho para continuar nos caminhos do Senhor, né? Porque eu só vou poder casar caso juntos com o. Então, a união corporal de Deus é um casamento. E quando o cara se une numa prostituta, se torna um corpo com ela. Então eu quebrei a aliança com Jesus. Mas vamos supor, se minha esposa ficou sabendo, aí ela me perdoa mesmo, e volta, o meu caso não é mais cometer pecado. Então, a senhora, depois a gente vai ver sobre essa situação. Porque depois que a pessoa se torna cristão, aí, por exemplo, você não tem lei para você. Não tem lei, certo? Mas depois que você se torna cristão, vocês vão começar a guardar a lei que Cristo ele estabeleceu. Certo? Aí o negócio pega, né? Porque agora não pode mais se separar. O único motivo que Jesus ele mostrou foi o adultério. Ou a separação, quer dizer, um morre e o outro vai usar. Então, outras relações, né, fora do casamento comunicação e adultério. Posso ler um texto, irmão, para responder a pergunta que o irmão fez? Em Ezequiel 18, né? Fala assim, mas dizeis, vamos abrir então lá, Ezequiel 18, 19. Ezequiel 18, versículo 19. É no Velho Testamento. Ezequiel 18, versículo 19. Só falando. Aí a cola, né? é mais fácil, porque se ficar a gente É difícil, é demora difícil. que a mão, aí a Manuela vai mais tempo para ela arrastar mais. Ezequiel 18, aí versículo 19. Aí você pode ler aí. Não. Você pode ler, Fabiana? Não. Pois eu vou ler. Todo mundo achou? Não, pode pegar. Vai, mano, que eu escuto da irmã. Vai fazer tudo você. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Uma pergunta. Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Né? Então, essa é a resposta que o irmão perguntou. Né? Ou seja, ninguém herda o pecado. Né? Se você errou, por mais que um pai e uma mãe tenham uma história de erros e falhas, de pecados até graves, né? O filho que nasceu ali, nada tem a ver com isso. Então, esse pecado ele não é. Ele é livre do pecado. Ele é Filho livre do pecado. puro, né? Ele é puro. Como a Bíblia fala que o reino de Deus pertence às crianças. Então, não fala de que útero essa criança nasceu, né? E outra coisa, a criança, ela é assim, a alma que pecar. Então,
que nós herdamos lá no Éden foram as consequências do pecado. Não o pecado, mas as consequências, né? Porque foram expulsos lá do jardim, né? Falando de Adão e Eva, né? Eles pecaram, desobedeceram a Deus. Deus disse, não comam, comeram, foram expulsos. Deus tinha dito, né? Se comer, vai morrer. Então, lá no jardim, tinha aquela árvore, olha, vocês podem comer, todas estão aí, menos essa. Se comer, vai morrer. A Bíblia nem fala da fruta, qual é, mas fala, não come. Então, a partir daí, pela desobediência do homem, foi comida aquela fruta. E Deus havia dito, se comer, vai morrer. Então, o pecado entrou no mundo, né? Aí, sim, nós herdamos as consequências. Mas não Então, o os pecado. filhos não pagam pelo pecado dos pais. A gente sempre ouviu isso A gente falar, sempre né? estudou o pecado de origem. Mas assim, até uma certa idade, porque depois eles vão ter suas escolhas. A Bíblia não diz isso, que paterno. É isso aí que eu, é isso aí que eu quero relatar. Ele ali, eles vieram por nascer, como diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus diz, Proibido. Aí é o marido da minha sobrinha. aí, Você vai entrar? Não, vou não, viu? Só. bora, viu? Olha, Diz assim, ó, Deus dizendo, passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando ela veio, ele veio, eles estão a imagem e semelhança dele. Eles têm o ideal. Eles têm. Mas só que eles vieram num corpo que vai mostrar ser mordido pela serpente. Essa não é. E eles vão passar a ser filhos do pai da mentira. Né? Vamos supor que ela aí, né, a mãe dela diz, tu estava onde? Aí ela já começa a discernir sobre o bem e o mal. Porque ela tem o quê? Livre-arbítrio. Então ela vai discernir. Se eu falar assim, a mamãe vai me bater. Então eu vou falar isso Quando tiver aqui. maiorzinho. É isso, na medida que... Não, hoje o mundo está tão acelerado que talvez desse tamanho aí já está começando a ter a manha, né? Então, então o que acontece? Ela vai mentir. Mentiu, se torna filho. 8:44 de hoje. Vamos lá. Novo Testamento. falei. João. João 8:44. Pega lá também, tem que pegar assim, papel, porque às vezes eu não Só comprar. Aí vai estar gravado. Se você quiser assistir no YouTube, Ah, é, irmão? Você bota no YouTube, é? eu boto. Eu boto, mas eu não ganho dinheiro, não. Pra gente... Não, sem essa pergunta, só porque eu não sabia Não, o seu canal. é porque muita gente. Depois Não você manda o me link dá pra seu mim. número. Eu mandei. Eu mandei já. Pra Tá? ele? Mandei da reunião da gente aqui. Depois Ah, pronto, depois foi, a né? gente vai olhar. Eu mandei aqui. Tive um link. Mandei aquela reunião da gente, a primeira, e mandei aqui o irmão Pedro. Pronto, depois a Ah, gente então vai pronto, tá lá no celular, vou olhar. Então vamos aqui. Evangelho de João 8:44. Vou pedir para a irmã Marta ler aí, ou vocês querem ler? Vamos lá, que tá me dando tempo. 8:44. É. Aí não reconhece. João 44. João 8:44. É só para não ficar sem ter ajuda para dor de cabeça, mas eu enxergo. Então, Pode ser? o que quem vai falar é Jesus. Jesus falando aqui, né? Vós sois. Jesus está falando para um grupo de pessoas que você acharem santo, até por causa de uma placa, né? Aqui Jesus está falando para os judeus, aquela nação lá de Israel, porque eles são descendentes de Abraão, né? Que é o povo de Israel. Então Jesus está dizendo assim, olha,
diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. Então nós temos o Pai que é Deus, que nós nascemos da imagem e semelhança dele, mas quando começamos a discernir sobre mentir, a gente se torna automaticamente, até sem saber, filho do Pai. Ele é homicida desde o início. E nunca se afirmou na verdade. O que ele sabe fazer? Então, a mentira ela é tão horrível como qualquer outro pecado. O pecado pior que tem é a mentira. É na mentira que eles vão se tornar filhos do maligno. E é por isso que Jesus ele veio ao mundo tirar o pecado do mundo. Mateus capítulo 1, versículo 29. Tem alguma pergunta? Tá dando para entender? Tá pesado. Eu estou falando, né? Não, irmão, a gente tem que aprender, porque a gente faz tempo que a gente não ouve a palavra. E quando a gente ia, também é assim, o versículo 21. Aí, então é bom a gente Não tinha explicação, né? Então, ó, capítulo 1, versículo faz tempo que a 20. gente está indo. Capítulo 1, versículo 21. Cadê o pessoal lá? Ela foi chamar o Uber aí. Ai, boi, né? Capítulo 1, versículo 21. Vocês não querem ler, não? É Mateus aí? É, Mateus 1, 21. Aí, ó, depois 29. 21. Diz assim a palavra de Deus. A Manu ainda está procurando. Não, mas pode ler. Não, a gente espera, mulher. Mateus 21 no capítulo. Mateus 1. Mateus 1, né? É, botou 21 aí. É 1. É Mateus 1. Capítulo 1, versículo 21. Não, É o primeiro capítulo, de 21. Mateus, é. Pronto. não, mas tem que ler mais Não, rápido. vou ler não, vou ler Versículo só, 21. gente. Pode ler. Ah, versículo 20. Muito bom, É, só capítulo 1, versículo 1. Vou não. Sim, lê aí, mano. Mateus 1, 21. A gente já Ela pensou dará, bem. que é o anjo, né? Falando. Ela dará a luz do filho e porá o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então, a razão de Jesus ter vindo ao mundo foi salvar o povo dos pecados deles. Então, vai chegar um tempo que ele vai ter o pecado. Aquela manchinha, aquela mentirazinha, leva a pessoa a ficar separada de Deus, morta espiritualmente. Então, por exemplo, cada ser humano na face da terra está com o espírito morto, porque se entregou ao Pai da Justiça. E aí, né, vai ter coisas que a gente vai fazer a vontade da outra, a nossa vontade. Por quê? Porque quem vai fazer a vontade da nossa carne? Bebedice, burlaria, mentira, facção, que não é essa facção que é, facção é dizer, eu não gosto de tal plano. Aí chega para uma mata, isso é uma facção, isso divide o povo. Isso é obra da carne. Isso é obra de Satanás, que ele foi o primeiro divisor lá no céu. Botou um terço dos anjos contra Deus. E um bocado de demônio veio junto com ele na terra. E aí, o que acontece? Ele vai, né, entrando nas pessoas, fazendo as pessoas viver uma vida embriagada, viver uma vida drogada, e aí mais coisas, né, até realmente ser tragado, porque está morto espiritual, a carne está viva, mas o espírito está morto. Aquele espírito que você recebeu quando você nasceu, esse espírito está morto. Então,
ele veio para ressuscitar. Para você ter uma nova, passa a ser uma nova criatura. Então vamos ver outro Evangelho de João. Você que entra, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. É um que, não? 1,29. Só no 29. Leia o 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem mais? Então nós vimos Aquele ali é aqui, maior. nós vimos aqui que João, né, João Batista, ele aponta, olha aqui, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é aquele que vai tirar os nossos pecados e nos dar vida. Agora vai para Efésios capítulo 2. A explicação dele, naquela, antes de Jesus ter almoço, quando Deus entregou a lei ao povo de Israel, né, eles tinham que sacrificar um animal para tirar o pecado deles mesmos. Né? Então, eles pegavam o carneirinho, o mandamento era pegar o seu melhor carneiro e sacrificar para que fosse perdoado os seus pecados. Era uma coisa individual, né? E aqui, João Batista, que é aquele que um dia foi degolado, acho que vocês conhecem a história, Foi né? por dois pés, né? Hã? E ele foi gerado por dois esposos, né? Já. Foi, Isabel e Zacarias, isso mesmo. É. Então, quando João Batista vê Jesus, porque ele foi o último profeta, né, que profetizou sobre Jesus, que era o Filho de Deus, aí ele vê Jesus passando e ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus. Não era o Cordeiro da pessoa. Ele era de Deus e que tiraria o pecado de quem? Não individualmente, mas de quem? Do mundo. Do mundo todinho. Dá para sair? Se não tiver nada atrás, ele consegue sair. Certo? Dá para sair. Dá para sair, né? É. Tá certo. É só se não tiver lá atrás. Ele sai. Qual é, irmão? Outra passagem? Repete. Certo. Então, né, como a irmã ela relatou, que Jesus, ele é o Cordeiro Ali. do nosso pecado. Então, o mundo inteiro já está perdoado. Só falta você lá e aceitar. No momento que você aceita, que você morre da maneira que Jesus morreu, certo? É crucificado a tua carne, o velho homem, e tu passa a carregar essa cruz e ser sepultado, aí no momento que você é levantado, o seu corpo ele se torna limpo. Tira o cordeiro, o sangue de lado. Aí o que acontece? O Espírito que é santo, não entra no corpo imundo, ele vai entrar no seu que foi purificado. Através do seu Espírito. Mas como podemos fazer isso? Nós vamos primeiro ver o nosso estado de Deus. Dá uma olhada em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nosso estado. Paulo aqui ele vai realmente relatar, né, uma igreja que estava nessa cidade, ele vai relatar a situação que eles estavam e parece que eles estavam voltando a acreditar. E aí, Paulo, ele dá um alerta e ele fala que tem um espírito que atua no Filho de Deus, entre os quais todos nós faz uma colocação que
todos nós andávamos debaixo do poder desse Espírito. E, dizendo, quando o homem morre carnalmente, para onde você acha que ele vai? Dando cheio de pecado. Ele ainda está procurando. Ele ainda está procurando. Para onde você acha que essa pessoa vai? Cheio de pecado? Então, o que a gente tem que fazer com urgência? Ele vai mostrar aí. Efésios, Eu vou anotar em nome do tá bom. Efésios, bota um E maiúsculo e um E pequeno. Certo? Aí bota aí 2, aí bota 2 pontos, aí bota 2 pontos, versículo 1 até o 7. Laço assim, ó. Pode falar, irmão, por favor. Eu vou olhar depois. Aí bota aí. Consegue ler? Ela lê na sua, que ela vai. Vamos lá. Aí a série estuda. Aqui, ó. Capítulo 2, até o versículo 7, viu? Vamos ouvir. Ele vós, Deus, vivo, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio de potestade do ar, o Espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nosso delito, nos deu a vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus. Quando a gente lê, porque a gente lê sem entender, assim, nessas palavras, se a pessoa entende, eu não lembro. Então, Mas mas você entendeu. Vamos lá, a senhora entendeu alguma coisa? Às vezes é. Porque queira que não queira, o Espírito Santo está dando entendimento. Irmão Marcos, expliquei. Aqui o texto, ele basicamente está falando da condição antes de Cristo e depois de Cristo, né? Porque o que é o pecado? O pecado significa pecar o alvo. Às vezes a gente quer fazer uma lista de pecados, né? A gente já falou alguns aqui, bebedeira, prostituição e tal. Aí você passa a noite aqui e fala, e vai entrando noite aberta, não tem jeito. Então, basicamente o pecado é errar o alvo. Deus deu um alvo para o homem, não come. E por ele ter comido, ele errou o alvo. Então o resto que vai vir é o quê? Consequência. É só consequência. É como se fosse em um lago, você atira uma pedra, o que, que acontece? Fica aquela água isso, vai, né? Se espalhando. Você vê que o primeiro pecado qual foi? O primeiro não era. E depois qual foi o segundo? Alguém lembra? Está na Bíblia? O assassinato. O assassinato do Abel. Primeiro, o mesmo fruto proibido. Segundo, já foi um assassinato. Foi o filho de Adão. O filho de Adão, né? Caim matou Abel. E depois, Caim, depois do tempo, lamentou. Só que a oferta Pode-se dele dizer que não foi não aceita por Deus, ele ficou com inveja, com ira, né? Matou. E quando Deus chamou a atenção dele, ele meio que lamentou pelo que ele fez. Lá na frente, um descendente dele mata uma pessoa e se orgulha. Quer dizer, o pecado ele foi isso, aquela pedra na água, onde foi feita aquelas ondinhas que vai, chegou onde ele está.
Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando dessa condição do homem. Olha, vocês estavam mortos, os vossos delitos e pecado. Então ele está falando da condição antes de Cristo. Aí depois ele vai falar da nova condição. Porque aquelas pessoas, eles conheceram Jesus. E a partir do momento que eles conhecem, agora eles já são uma nova pessoa, né? Por meio da obediência à vontade de Deus. Aí ele vai falar, olha, porque pela graça sois salvos. O que é graça? Significa graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? Graça chama-se favor imerecido. É algo que você recebe sem merecer. O que foi que nós recebemos? Não há nada nesse mundo que eu possa fazer ou vocês possam fazer que vai pagar pela nossa salvação. O único que pôde fazer isso foi Jesus. Ele era o cordeiro que Deus mandou para salvar o mundo. Por ele ser perfeito, aí ele teve essa função. Então aqui o texto lá no 8, ele vai dizer, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Há muitas religiões que pregam que quanto mais bom você faz obras de caridade, você está pagando pela salvação. Isso não é bíblico, isso não existe. Porque nós fomos criados, sim, para sermos bons. Devemos ser bons, né? Com o próximo, até com quem não merecia ser. Mas isso não vai pagar pela nossa salvação jamais. Esse preço já foi pago. Foi Jesus lá na cruz. Não dá para purificar nós mesmos, não tem como nós nos salvar, não tem como nós nos purificar, se não for através de Jesus. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2. Não, aí é o versículo 2. Nos quais andaste agora, segundo o curso desse mundo. Vamos ver como é o curso desse mundo. O que é que tem nesse mundo que chama a atenção do ser humano? Nós vivíamos de acordo com o curso desse mundo. Carnaval. Estou botando coisa aqui, né? Carnaval, final de ano, bebedeira, sabe? As festas. É o curso disso. Hoje, por exemplo, o cara ser um careta exatamente. Se uma jovem se guarda, se purifica, no casamento, então, Com licença, e para essas pessoas, a gente que não gosta dessas coisas, é que são os pais. exatamente. E o jovem não quer esperar um Não namoro, quer, porque a menina está se guardando e ele prefere sair. Procurar outra. eles acham que eles é que são corretos. Então, o curso desse mundo hoje tem homossexual. Então, Deus criou o homem e a mulher para procriar, para ter filhos. Aí, 2 homens podem gerar uma vida. Então, quer dizer, nós temos a capacidade de criar uma vida. E o curso desse mundo diz que não. Para você ver, Eu vi uma igreja, eu mandei para vocês, foi uma igreja que era o homem que virou mulher e a mulher que virou homem. Era vestido de mulher e era de mulher. Era coisa absurda. Era vestido de mulher, era Igreja de homossexuais. E a mudança de gênero, absurdo. Agora Eu tá. não tenho preconceito. Eu sempre trabalhei em restaurantes, eu tinha muitos gays e lésbicas, mas eu falei isso. Não tenho preconceito, mas E agora tá. você tem que olhar para o amor, sabe? E agora também eles podem adotar o bebê e ensinar para aquele filho que isso é normal. Os dois criar um filho
adotado, ou gerado uma mãe de aluguel. Tanto as meninas casadas querem criar filho, agora como se fosse normal, e os meninos, casal, você tá entendendo, né? Querem ser pais, se ensina para a criança que aquilo tá normal. Né? E aí a sociedade que não gosta, maltrata, humilha, e a gente que não fica criticando, mas também tá certo, né? É como a minha irmã de raiva, a gente vê e não coisa, mas a gente sabe que é raiva, também não critico, mas também não. Mas você sabe por que isso? Por que está acontecendo isso? Porque estão abandonando o conhecimento de Deus. E Deus, Ele entrega nós, já, né? Escravo do pecado para nós mesmos. Por exemplo, o cara que cheira cocaína, ele começa de todo. E depois vai. O homem, o pecador, ele é insaciável. O homem não quer ter uma relação só com uma mulher, ele quer ter várias. Isso é um custo. Essa é a vivência. Essa aqui é a minha filha, a Maria. Oi, boa noite. Pode abrir aqui, pode. Por exemplo, essa é a vivência do mundo. Satanás, ele quer que você viva nesse ambiente, nesse busto, nesse ambiente. Olha só, vamos lá. Então, vocês entenderam que o mundo, ele nos oferece. Só carnalidade. Faz o homem não pensar nas coisas do atual. Olha aí. Não custa esse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora atua no filho da desobediência. Por exemplo, É o 2, né, irmão? o 2 ainda, é a segunda parte. Você vê que há um espírito que atua, né? A gente pode até pensar daquele negócio da macumba, né? O espírito lá no Pai de Santo lá e... né? Então, mas esse não, que atua, fica dentro da pessoa, ou isso aqui do relacionamento. Ele atua na pessoa, leva as pessoas. Por exemplo, eu trabalhava na lavanderia, lá na maternidade de Simão. Aí estava lá trabalhando, aí chegava um amigo lá, também funcionário, dizia, Cláudio, eu já comprei a Curitiba, está lá dentro do armário. Aí, não, aí a gente trabalhava com roupa suja, de sangue de mulher, aquele negócio todo, né? Aí a gente... É hospitalar, meio que a cachaça pra gente tira manguá. Estamos falando de 40 anos atrás, né? Não, exatamente. Por aí, eu tô com 28, por aí. Aí o que acontecia? Aí a gente deixava o trabalho lá, terminava mais cedo, tudo, ia lá pro bar. Perto do hospital. Estava lá no bar. Aí de repente apareceu um dos amigos, vamos lá pro bar do Ceará. Saiu lá do. Ali. Moça. Saiu do Hermoso para o bar do Ceará. O que esse espírito estava querendo fazer? Estava afogado, levar um tiro por lá. Então, se acontecesse nessa caminhada, esse espírito, Porque aquela ponte é alta, viu, irmão? Meio cai lá de cima. Pois é. Não, mas nesse tempo não tinha ponte, não. Rapaz, aí eu digo, aí todo mundo bebendo na beira da praia, tomando banho, e assim, o cara morrer. Então, se eu morresse naquele estado, com o príncipe da potestade me usando, me possessando, o que aconteceria? Eu estava morto. Direito para o inferno. Essa é a situação da maioria das pessoas. E também você. Entendeu isso? Eu não posso estar aqui dando minha palavra, dizendo pouco e escrevendo você.
E aí não se enxergando. Vocês aqui estão dando ouvido à palavra de Deus. Estão dando ouvido à palavra de Deus. Isso é o primeiro passo para a conversão, para se arrepender, dizer, rapaz, quer dizer que se eu morrer hoje, eu vou para o inferno, porque eu não tenho Cristo na minha vida. Verdade. Abençoado. Então, o que deve fazer? O que deve fazer? Então, ó, eu andava segundo os testemunhos, né? Ó, versículo 3: entre os quais também todos nós andávamos. Paulo se coloca, todos nós andávamos, autora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e também dos pensamentos. Aquilo que eu falei, o menino lá pensava, vamos para lá, será? Bora. Queria saber. Era movido para esse pensamento. Então, o que a gente era diante de Deus? Filho da Deus irado. Mas, o que ele diz? Mas, versículo 5, estamos nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Juntamente com Cristo, com ele ressuscitou dos mortos. Nos mostra que Cristo Jesus, Deus nos amou, nos dando Cristo, para a gente sair dessa vida totalmente morta. Vou tentar passar. Totalmente Esse aí também morta. é meu. E grandão, né? Ah, é o pai. Porque Ele tem 18 anos. Esses meninos são todos Tá, ligados. grandão. Então, cada um de nós está nessa qualidade de vida. Ele aí, nosso irmão Chuleno, nossa irmã, ela se converteu novinha, né? criancinha, 13 anos. 13 anos? É. Olha, 13 anos. Já vem, né? Tem bagagem, né? Tem. Tem bagagem assim que pode nos ensinar. Então a irmã não se danou, fala. Ainda se danou. Se danou, irmã. É que é muito jovem, né? Meus pais não eram cristãos, era só ir pra cá. Ainda deu umas escapadinhas, mas Casei ainda tá até, senhora. casei até com ateu, mulher. Foi. E estrangeiro, né? Porque ela era brasileira, Sim, mas conheci ele aqui no Brasil. foi. Aí agora Meu são marido três convertidos, né? Foi ateu 30 anos. Muito tempo. Hoje Bom, ele né? Pronto, abrimos o nosso estado. Agora vem a solução. Vocês querem a solução hoje ou só depois? Não, pode ser por não dá tempo. Porque os outros saem daqui olhando. Vai tomar mais café, se for pra demorar esse vídeo. Ou vocês querem pegar, né? É Não, porque Tem que ouvir a o olho, não princípio é como se você estivesse doente e precisava ouvir um diagnóstico, né? Eu lembro de uma senhora, alguns anos atrás, 2 anos já, né, que a Nilda faleceu, a Nilda, e ela recebeu um diagnóstico de câncer, o médico deu a ela 3 meses de vida. E aí ela disse que jamais queria ter, ninguém queria ouvir um diagnóstico desse, né? Mas eu disse a ela, olha, se você, porque o médico foi sincero, ela já viveu 1 ano e 10 meses, você teve só 3 meses, você viveu 1 ano e 10 meses. Então, assim, se ele tivesse mentido para você, você teria morrido, assim, talvez menos de 3 meses, né? Mas porque ele foi sincero, honesto, aí você foi lutar para ter mais vida, até cura, né? Ela desejava, né? Mas ela só recebeu uma opção, 1 ano e 10 meses de vida neste mundo, né? Deus deu a ela. Hã? É. Isso, Deus concedeu para ela. Então, assim, o primeiro momento, de fato, é um momento triste, né? Você ouvir a sua condição, a sua doença, não é agradável. Mas, a glória de Deus tem remédio para essa doença. Né? Essa doença grande de Deus, por exemplo, o homem está separado. Eu estou falando é real. É real. Mas é como você não pudesse mais se chegar a Deus depois que você morre. Satanás ele não tem perdão porque ele pecou no espírito. Já tá capitando. Ele pecou no espírito. Ele Satanás é espírito. Então ele não tem como tirar esse pecado dele.
Mas nós temos a chance, a condição de se arrepender e receber o perdão através da carne, que é semelhante a nossa, de Jesus. Aí você perdoa. Aí você tem salvação. E ele, que era dono seu, que lhe possuía, que fazia você pensar, fazer isso, ele não vai ter mais filho. Ele deixou o homem. Mas a condição, né? A condição que ele te dá é só a morte. É só a morte. Mas que Jesus nos dá vida. E nós vamos ver outra passagem, lá em Lucas, foi falado, graças a Deus, Lucas o quê? Lucas capítulo 11. Porque, tem pessoas que fazem um campal, isso, aí faz aquele apelo, de final de pena, sabe? Quem quer aceitar Jesus? Faz esse apelo. Aí a pessoa, né, vai lá, com um coração sincero, um homem sincero, eu quero, você vai lá. Aí o pastor faz aquela oração do pecador, né? Pai amado, em nome de Jesus, salva salva Vera. Salva Vera. Ana, né? Tira os pecados. Igreja, houve salvação nessa casa. Aí todo mundo bate palma. A Vera e a Ana. Sai daquele. Deixa. Hã? Aí a Ana mesmo. Sai daquele culto ciente que tem Deus. Mas a Bíblia vai mostrar outra maneira. Então, quem tem a verdade? O homem, quem fez sua igreja, ou a palavra de Deus? Ele vai mostrar a maneira de receber Jesus. Por exemplo, vocês aqui nesse momento, vocês espiritualmente, vocês estão sendo lavados pela palavra. Estão começando a discernir o que é verdade. Mas vamos ver que o inimigo ele não deixa nada barato. Então eu vou mostrar essa passagem para vocês entenderem. Porque se vocês quiserem se salvar, vocês vão pagar um preço. Vocês vão pagar um preço. Esse preço é viver uma vida, né, matando os nossos desejos carnais. É 11h43, irmão. Deixa eu ver se é 11h43. Não, perdão. 11h24. É Lucas 11. 11h24. Quer ler? Dá para ler, não? Que eu não Eu vou ler, irmão. É até só o 24 ou até o 25? Como é? Não, é até o 26. 26? Porque ele conta a história. Tá bom. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achar varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. Assim, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Jesus usou o homem, mas no contexto geral é. O que deu para entender? Quer dizer, aqui Jesus está dizendo que quando o Espírito não sai do homem, então ele vai sair através do mais forte, que é o Espírito Santo, que é Deus. Ele vai sair através dele. No momento que ele sair, a casa, ela vai ficar limpa. Vai ficar
por ela, a gente pegar de novo. Então, ele diz assim, olha, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, secos, procurando repouso, e não e diz, olha só o que ele diz. Ele diz, voltarei para a minha casa. Então, o espírito ali do Efésios, que ensinou da gente, ele voltar. Aí, como ele não pode entrar mais sozinho, ele traz mais 7 piores do que ele. Ele entra 8. Isso para segurar. Porque no contexto, por exemplo, eu ficava dando brecha para Satanás, certo? Ele vai notar, no momento que eu dou brecha, aí esses e o meu estado ele se torna pior do que o que ele. Porque hoje vocês querendo se converter, vocês só tem um. Aí esse um é tirado através do seu Espírito, através do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a vir para você. Mas o Espírito Santo, como você vai ser um recém-nascido espiritual, você precisa estar enchendo o seu espírito com o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, para a casa não ficar vazia. Porque senão, então eu não estou querendo enganar. Vou mostrar que esse é o crente Satanás. Quer dizer, todo dia a gente tem que fazer uma leitura, buscar, aprender, evangelizar. É outro mundo. É outro mundo. Aí, por exemplo, quando eu estou confessando Jesus dentro do povo, aí, todo mundo está vendo que eu estou vivendo uma vida cristã. Eu estou vivendo a vida cristã. E no momento que eu estou vivendo essa vida cristã, o inimigo, ele perde as forças. Né? Tem um texto aí, Tiago 4. Só para a gente ter mais uma ideia. Rapaz, eu não tenho hora de falar. 4. Tiago. Vamos lá. Entendeu? Quase o final da Bíblia aí. Perde o peso. Tudo, né? Hebreus, Aí vai até, irmão, vai até o versículo. O 4 aqui, né? O 4 É esse papinho que é desse, né? 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Depois de ler uma coisa, vou explicar. Aqui ele está falando, basicamente, né, que nós vamos ter sempre uma luta entre agradar a Deus e agradar o mundo. Né? No momento que você está agradando o mundo, você se torna automaticamente inimigo de Deus. Aí, para você ser amigo de Deus, você tem que se submeter a Deus. E se submetendo a Deus, aí você está até lutando contra o diabo. Não vai vencê-lo. Até porque é uma promessa, né?
Ó, resistir ao diabo e ele vai fugir. Lembra de isso aconteceu com Jesus no trecho nas escrituras, você vê lá na tentação no deserto. Né? Ele está lá, 40 dias, 40 noites sem comer. E aí o diabo vem o quê? A primeira coisa que ele fala, tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ó, pegou pelo ponto fraco, né? Qual era o ponto fraco ali? A fome. 40 dias sem comer, tá fome. Então tu faz isso, é tão simples. Pegar esses pão aqui, as pedras e transformar. E tinha poder para isso, Jesus. Né? Ou seja, Jesus disse, não, mas nem só de pão o homem vai viver. Né? Ele resistiu. Né? Por 3 vezes ele tentou fazer Jesus se dobrar para ele. Mas ele não aceitou, Jesus não fez. E aí ele foi embora. Oferecendo um, quer dizer, ó, ele está dando um estudo aqui, certo? Aí, dona Vera, né? Tá trabalhando? É velho. Se ela está trabalhando, não. Não faz seu trabalho pra ela. Irmão, esse aqui é o meu beijo, meu filho. Rapaz, você dá algum trabalho para ela não ficar para ela. Por quê? Porque ele Peraí, não tem. está nesse esporte. Ele quer ela. Então, é uma coisa boa. Ela está precisando. Entendeu? Nós estamos. Para tirar da palavra, né? Para tirar da palavra. Nós estamos no mundo dele. Nós estamos no mundo dele. Ele, como bem falou a irmã, ele ofereceu tudo isso para Jesus. Sabe? Tudo esse reino aí é meu. Esse negócio que é só para levar. Então o texto aqui está dizendo, o que é isso? Não compreender que a mensagem de Deus é inimigo. Quanto mais ele se torna no mundo, mais ele se torna inimigo de Deus, separado. Aquele que, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ouço com que, em boa firma, a Escritura é com ciúme que, por nós, anseia o Espírito, que faz habitar em nós. Então, aqui no caso, o camarada Raquel, Espírito Santo, ele estava voltando às práticas mudando. E o Espírito Santo deixa isso registrado, dizendo, olha, se você for começar a andar no mundo, você se torna um mundo. Aí ele fala, Deus resiste ao soberbo, mas a graça é humilde. Sujeitai-vos a Deus, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Então, é o que vocês estão fazendo. Se acalmando esse momento. Mas vamos entrar na solução, né, de lavar os pecados, para que o Espírito de Deus entre em vocês, para vocês terem vida em Cristo. Aí se vier qualquer coisa, uma bala perdida, a gente toda aqui, amém, glória a Deus, porque a gente vai estar junto de Deus. Talvez a família não entenda, né? A família não entenda, mas a gente não entende. Quer dizer, muita gente, muita denominação ensina que você vem para Jesus e o seu casamento vai melhorar. Às vezes vai ter contenda. Todos dois diferentes, como quem falou, irmão El, vai ter contenda. Aí o que um crente agora, o cara que está com o Espírito Santo, vamos supor que o Fabiano vai sair, está atrasado. Aí a irmã disse, ei Fabiano, tu bota o lixo lá do carro do lixo vai passar. Eu não vou pegar nada não, sabe? Aí sai com raiva.
Aí lá no caminho o Espírito Santo vai dizer, mas não deu certo. Isso você não tem, mas a mensagem não foi certo. Era assim, é assim. Aí, a Biancana real. Porque o Espírito Santo ele vai nos ensinar. E é o nascendo lá. Ele sabe. Então a briga sempre vai ser mais. O Espírito Santo vai guiar para o assim, para que ela como o vaso mais fraco. E assim vai. Mas vai ter guerra. Né? Aí tem muita gente que prega para Jesus que você vai ter um carro, você vai ter uma moto, você vai ter isso aí. Aí o cara cai nessa ilusão, aí Então, focar Nem na pratica prosperidade e direito, não na né? salvação. Né? exatamente, exatamente. Aí se frustra, não consegue, quer, aí diz que isso é mentira, e o pastor está roubando, realmente está roubando. Tá vendendo algo que não é assim, né? Exatamente, porque Jesus chamou a gente para ser também. Agora vamos ver como os cristãos do primeiro século eram salvos, as pessoas, né? Como as pessoas recebiam o perdão de Deus. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 37 e 38. Peraí, mas deixa eu ler aqui. Lê do 32, viu? 32 ao 38. Viu? Se tem alguma pergunta, se tem alguma pergunta, entendendo a situação do pecado, é um perigo medonho, né? Um perigo medonho. Quer dizer que você está em No perigo. caso, eu queria ter uma vez que tinha salvação, né? No caso. Sim, Mas mas não não entender, entender, né? Não, Nós não entendemos. ele estava recente, indo fazer 5 anos lá do levado, sabe? Mas ele também não tinha sido filho de carnaval, sabe? Né? Ele estava se voltando para Não, tá certo. estava voltando para Deus, né? Para acompanhar os irmãos no grupo, o irmão ia buscar, ia deixar. Recente ele estava indo, né? Mas assim, a gente nunca foi firmado de estudo, de Bíblia, de louvar em altar, de participar das campanhas. O senhor falou na estante que vai na rua, pregar, né? Tipo, A simpatizante. gente era mais visitante. Simpatizante. Fomos batizados, eu fui. Ele, eu não sei se ele ia ter batizado. Mas Só na igreja lá na praticar. Aquilo que eu te falei no início, a criança tem pecado? A criança tem pecado? Então não precisa de batismo. Batismo vai para um. Eu fui umas 5 vezes, que eu mesmo ia para as igrejas lá resolvendo. Eu fui batizada bebê com um aninho, né? Com os meus padrinhos. Aí a gente se batizou no Evangelho pequenininho. Depois se batizou nos Testemunhos de Jeová. Depois a gente foi para a Universal. Depois a gente foi para nos Mormons. Depois foi para Testemunho de Jeová com a irmã Socorro, que da Maitá. Não era para ver. Então, assim, só a gente precisa bater Mas no tem que pé. entender o que está fazendo, né? Nesse caso aí, aí a casa dos outros dá, do outro lado, aí você vai. É, Você sim. não vai, nesse caso. Depois que a mãe disse assim, eu disse, a irmã tá chamando nós pra casa, pode ir. Qualquer irmã que queria nos levar nessa igreja, aqui pertinho a mãe deixava, né? Porque ela já levou nós pequenos. E depois que a gente já tinha a idade de ir sozinho com as irmãs, a gente ia. Então lá nós tomamos a decisão de batizar. Ah, certo. Depois, quando a gente cresceu, a gente participava da Santa Ceia na igreja. Eu e o Fabiano, que eu sei que quando começar, mas deixa eu perguntar a gente, simpatizando, né? Nós participávamos da Santa Ceia, participava, aí fomos morar no José Walter, lá no Cidade Jardim. Lá conhecemos o irmão Diego e já a doutrina dele era outra. Ele só participava da Santa Ceia casados. Porque não era correto a gente estar ceando com todo mundo no pecado, na coisa, só tinha uns
isso aí a gente entra, como eu falei, depois que você passar, entrar em Cristo, aí você vai cortar os mandamentos. Como eu falei no início, não pode se separar mais por qualquer motivo. Até a morte nos separa. Ou caso de traição. Isso aí é um ponto que a Bíblia dá. E só quem pode casar é o que foi chifrado, né? Não isso aí. Aqui botou não faz, não faz. Não, quem fez o ato, se ele quiser a salvação, ele tem que. Se afastar. Como se você só não perdoar. Você não perdoar. Aí não perdoou, o fundamento, como você pediu, não perdoa não. Não dá para perdoar. Aí você fica livre diante de Deus para casar. Por quê? Porque ele tem uma aliança. E aí, se ele quiser a salvação, virá um noivo. Sozinho. Até você morrer. Esse bem. Outra coisa que colocar aqui na sua vida, porque vai ficar assim. Pois é. Esse bem. Então, o que ela vai ensinar aí é sobre como receber esse perdão, como ter o Espírito Santo na vida. Pode ler, irmão? É do 32, né? Deixa eu só explicar aqui o contexto, né? Então, Explicar para entender o que é que nós vamos ver. Aqui Jesus, ele já tinha terminado seu ministério, né? Jesus, ele nasceu, cresceu, né? Ensinou depois de adulto por um período de mais alguns 3 anos e meio, depois morreu e foi levado ao céu. morreu, ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou, ainda passou 40 dias. Aqui ensinando, né, as pessoas, depois foi levado aos céus. Antes de partir, ele mandou que aquele grupinho que ele ensinou, né, chamados apóstolos, ficassem em Jerusalém, que era a cidade santa, considerada a cidade santa. E ele disse, olha, vocês fiquem lá até que do alto dos céus, vocês serão revestidos de poder, ou seja, o Espírito Santo deveria descer sobre eles. Então aqui, nesse contexto que nós vamos ler, está tendo uma festa, uma multidão de pessoas religiosas, é uma festa religiosa. Aí vem gente de vários países. Se você for ler depois todo o capítulo, você vai ver que tem inúmeros países e gente de todas as nações ali naquele lugar. E aí os apóstolos estão lá, aqueles homens que andaram com Jesus lado a lado nesse período de 3 anos e meio. Então, nesse momento em que essa festa está acontecendo, esses homens se levantam, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e eles começam a ensinar sobre Jesus. Aí eles vão ensinar lá de trás, lá dos profetas, do Antigo Testamento, as profecias. Porque, olha, Jesus ele está no Novo Testamento, né, em carne, mas ele está toda a Bíblia. Mas só que no Velho, ele é só profecia, é só a promessa de que ele vai vir. E no Novo Testamento ele chegou. Então, nesse contexto, o Pedro, o apóstolo Pedro, se levanta e ele começa a ensinar, olha, aquele homem, o Messias, veio, aí ele começa a ensinar. Então, nesse contexto desse ensino, ele vai explicar que Jesus morreu, né? Ressuscitou, foi rejeitado, foi morto. Vocês mataram, ele ainda acusa aquelas pessoas. E é interessante, viu, gente? Porque a maioria daquelas pessoas nunca nem viram Jesus. Daqui eles entraram como assassinos, acusados. Versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes Deus e Deus, Senhor e Cristo. Olha, primeiro está dizendo: olha, vocês mataram Jesus, Filho de Deus, né? Ouvindo isso, aquelas pessoas ouvindo, vocês estão ouvindo, estas coisas compungiu-lhes o coração, eles sentiram dor no peito. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Vamos fazer agora. Nós esperávamos esse homem, porque é religioso, né? É uma festa religiosa. E eles esperavam o Messias. Havia uma promessa. Então ele está dizendo: quer dizer que ele veio, nós matamos ele, né? E agora? Qual vai ser? O que a gente pode fazer com relação a isso? A resposta dele em 38. Respondeu Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, essa foi a receita do remédio para a pior de todas as doenças. Porque a pior doença, hoje a pior doença é considerada o que? O câncer, né? Acho que é pior do que a AIDS, né? O câncer do que a AIDS. Embora talvez mata-se de uma forma mais rápida e até mais sofrida, não sei. Hoje até não, né? Hoje a AIDS tem remédio, a pessoa morre de velhice. Morre não. Nem morre mais, né? Então, o câncer eu diria que é pior porque o câncer ele pega crianças, né? Adultos. Ele quer saber que ele destrói. Mas Jesus aqui está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que a doença chamada pecado, ela é muito pior porque ela não mata só o seu corpo, ela mata a sua alma. Porque o nosso corpo, de qualquer forma, ele vai morrer. Mesmo eu salvo em Jesus Cristo, eu vou morrer, meu corpo vai morrer. Mas o meu espírito, tá? Ele tem que ter uma salvação, né? Porque ele é eterno. Então aqui Pedro está dizendo, olha, o remédio para a doença que se chama pecado é o arrependimento. Tem os passos, olha. Você vê que tem os passos aqui? Qual é o primeiro passo? Arrepender-se. Tem que ter arrependimento. É por isso que o batismo de criança não é válido. Você se arrependeu quando se batizou? Nem sabia. E eu bebê. Então não tem validade o batismo desse, porque a criança não pode nem se arrepender. Embora que você chegue, menina, tu vai se arrepender, viu? Quando o padre dizer, o pastor dizer, tu tá arrependida, tu vai dizer, eu tô arrependido, mas ainda assim não é consciente, né? Tá só falando que a mãe tá mandando, ou o pai, né? Então não vale. Então tem que se arrepender, é o primeiro passo. Depois faz o quê? Vai ser batizado. Em nome de Jesus Cristo. Para quê? Tem um objetivo. O batismo ele não é só para te dar um banho. Pela fé, com entendimento, aquele batismo ele te lava, ele te mata. Né? Lá na Argentina, na igreja lá, quando eles vão batizar, eles dizem assim, eu te mato em nome do Pai. Não, o batismo. Aqui a gente fala assim, eu te batizo, né? Lá ele eu te mato. Porque no batismo é isso que acontece, é uma morte. Ele morte o seu corpo, a sua carne, né, suja, o seu espírito morto. E a partir do momento que você sai pela água, aí você sai uma nova criança. Aí é onde o Espírito Santo de Deus, como diz aqui, olha, para receber o perdão e receber o dom do Espírito Santo. Aí é onde o Espírito Santo de Deus vai morar. É a capacidade de entrar. Porque você foi purificado antes, Isso. antes não tem salvação. Por Mas exemplo, quando a pessoa faz isso conscientemente, né? Isso. isso pode discutir com ele. Mas, como eu estava falando antes, não sou maluco. Quando essas pessoas fazem campanha no meio da rua aí, e
gente acha que Se você levantar a mão, pular para frente, está seguindo esse processo aqui? Eu ia em todas as igrejas. Levantar No a dia eu mão. ficava É muito só que você vai emocionada. fazendo, né? Eu ficava muito emocionada no dia. Eu acho que em todos os dias eu aceitei Jesus. Se reconciliar, né? Que ele chama. É. Você sabe o que tá fazendo, sabe? A gente faz algumas coisinhas que não procura aprender da forma correta e vai naquilo, vem. Quem quer se arrepender, vem. Quem quer se converter agora, vem. Aí eu não quero para você hoje. Aí a gente fica com aquele sentimento de que tá devendo a Deus alguma coisa, tá? Que a gente não fez direito, que a gente tem que se arrepender. Você pede aqui. Aí a gente acaba, né? Assim, é lógico que a gente tá obrigado, a gente se sente aquela coisa que a gente tá fazendo, aí a gente vai. E é como a Alana disse, a gente vai várias vezes, porque a gente não tá entendendo o que tá fazendo mais. Então, tá ficando consciência tá automático, né? Aí eu me afastei tanto tempo, então eu vou voltar hoje, aí volta. Aí, uma E semana, eu ia também, eu me lembro que eu ia muito, porque diziam que pode ser a última oportunidade. Eu pronto, se eu morrer amanhã, eu fui pra igreja e não aceitei. Aí eu ia por essa pressão. Acaba sendo uma pressão psicológica. aqui, ó, ficou na cabeça do jovem, até hoje a gente lembra do mesmo assunto, acredito que ela não vai lembrar. Que um colega dos nossos meninos foi para a igreja e lá o pastor pregou, apontando para ele que Deus mandava dizer que ele ia ter um livramento, que se ele não se voltasse para Deus, não foi assim, lembra do Fabrício? Não lembro. Que Deus mandava dizer que o inimigo estava na morte dele, que ele não era para ir, que não sei o que, não sei o que. E o menino disse, não, aqui tem um monte de jovens, não é só para mim, só porque está contando para mim, ele não acreditou. No outro dia, o bichinho foi roubado no outro dia, os jovens ficaram tudo abalados, porque era para ele, porque ele não ouviu, porque Deus falou e ele não ouviu, e o diabo levou a fazer coisa errada. Então, assim, a gente ficava aflito, não dizer que talvez ele foi pro centro de orar. Ele não teve medo, ele não foi lá se arrepender, ele não foi orar, ele não ficou lá na frente, e continuou, ele foi fazer, né, o que a vontade dele queria. Então, assim, até hoje o meu menino lembra da minha história, a gente lembra. Que ele, será que se ele tivesse ido pro pastor na hora, ele tinha se salvado? Entendeu? É como a Ana está dizendo, então a gente tinha a última chance naquele dia. Venha se arrepender, né? Vem aqui na frente, se você está sendo tocado. Mas eu sou velho e eu senti a mesma coisa que ele, eu ia lá. vamos supor que se esse rapaz tivesse ouvido Já consegui várias vezes e da fé, se você. mas não ao contrário do que era para ser. Como eu li Lucas, capítulo 11, versículo 20. Foi desse de hoje? É de hoje. Lucas 11, 24. 24, falando que o espírito imundo sai da pessoa. Ele só vai sair através desse processo. Porque é preciso a pessoa mostrar para Deus que está morrendo por si. Aí no momento que ele está morrendo, aquela água que da pele, da praia, da canto onde tem muita água, é demonstrado que ali é o sangue de Cristo. Aí, quando você está subindo a tua água, é como se você estivesse ressuscitando juntamente com Cristo. Quando você está sendo baixado daquela água, você está morrendo juntamente com Cristo. Aí depois você vai ser ressuscitado. Aí o Espírito Santo vai fazer isso. Então, essa é a primeira coisa. Aí, em outro período, talvez você já tenha cansado, é muita informação, mas esse livro de Atos aqui é o primeiro livro do Novo Testamento. É o livro de Atos. Mateus, Marcos, Lucas ainda é antiga aliança misturada com a nova aliança. Porque a nova aliança só vai acontecer depois que Jesus ressuscita. Leva o pecado para todo mundo. E vai a nova aliança. Mas aqui é a história da igreja. Como a igreja se conduziu, né, até agora. Você vai ver aqui mais de 10 pessoas. O que eu devo fazer para me salvar? Aqui,
Aqui os da mesma hora que entenderam. Tudo isso não importa. Mas só que eu não quero dar na pressa, e como a gente vai pedir a Deus que Deus me proteja para ter essa casa, é o próximo estudo. É por isso que eu falei para ele, ó, Fabiano, segunda-feira, terça-feira e quinta-feira. Se você quiser, eu tenho esse bastante. Porque eu tenho uma Deus. Eu olho para a pessoa e vejo que espiritual, né? E assim, dá para notar pela história de vocês aqui, né? E o senhor tem convidados. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. A minha mãe já levava nós desde a gestação dela. Né? E meus avós também, sabe, dessa família Nós somos um dia apresentados, todo né? aqui para contar para a senhora tanta coisa que já aconteceu. Não? Eu fui batizada bebê, tu não, né, Vera? Nem tu nem a Manu. Eu fui. Eu batizada depois já não também. Eu fui batizada, não, eu tô dizendo assim com o padrinho. Eu fui batizada eu fui por causa bebê, do curso, mas mas eu sei que não valia nada. por causa do meu pai, né? Que queria, porque ele tinha 14 anos, eu fui lá com o padrinho pra mim. Então a minha mãe fez, mas a minha mãe era evangélica com os pais dela, com os irmãos dela, né? A minha mãe fez a vontade dele. Mas sempre a mãe levou nós pra igreja evangélica. Pois é. A gente foi muito criado ali no Evangelho Quadrangular, o nome da nossa igreja. Mas pra nós que era criança, a gente só se lembra da rua dela, Pedro e Tiago no barquinho. Nós lembramos da. Assim, a gente tinha a condição da minha mãe até lá, minha mãe ficava nos escutando, a gente botava nas escolinhas, a gente participou das escolinhas. Só que assim, quando a gente ficou adolescente, a gente escolheu, mas não, a gente ia escolher outras igrejas. Visitar outras, batistas. Menina, onde as irmãzinhas levavam nós nas ilhas. Tinha uma senhorinha, cabelo bem branquinho, que era. Nossa, nós era fã dela. Como é que ela ia do culto dela, da igreja dela, quando ela ia, a gente ia. Gente, a gente ia daqui, eu não sei se vocês conhecem, o irmão deve conhecer. Uma caixa econômica ali, ela levava nós daqui dessa casa pra lá. Essa irmãzinha. Não, a irmãzinha, né? Porque a nossa igreja quadrangular era no Jorge, depois ela veio pra cá e é bem aqui, ó, perto do motel que é bem grande. Ele é muito. Sabe? Só que assim, quando a gente fez a nossa escolha, eles não ficaram vindo mais atrás, eles não. Mas ainda são da mesma igreja, os irmãos, as filhas, os netos. E o que se apaixona também não. Mas é desde criança, a gente tem a presença de Deus na nossa vida, mas a gente não praticou assim, Está na hora de se firmar, né? Vocês entenderam alguma coisa? Não, entendemos, tudo ficou bem. Está sabendo como é que está o estado espiritual de vocês? O que deve fazer? De acordo com o treinamento. Bem, Deus primeiro, né? Ele não vai dar, né? O que mais? Se reconciliar. Então, esse é o Ainda não está preparado para ele. esse é o primeiro estudo. É assim, só para. É muito importante que, assim como ela notou, Depois eu vou passar por isso. vocês estarem vendo, né? Especialmente esse Atos aí. Que lá no comecinho, lá no capítulo de Atos, capítulo 1, que vai ver Jesus dando as instruções, as últimas instruções, né? Antes de ir embora. E aí ele vai dizer como é que faz. E aí vai chegar aquele momento que a gente leu, né? Quando Pedro se levanta, prega. E é muito interessante essa parte, porque é o começo da igreja. E igreja também é pessoas, não é prédio, não é um lugar, é pessoas. E aí é o começo de tudo. Nesse momento aqui, a igreja está. E eu já ouvi muitas outras igrejas. Eu comecei lendo por Gênesis. Né? Eles mandam a gente começar a ler por Gênesis. Agora a senhora já está dizendo. O ato já é a primeira história. Então, assim, já fica assim. Diferencial Diferencial para a também gente aprender, né? o começo da história da humanidade, né? É. Atos é o começo da história da igreja. E Mateus, Marcos, Lucas e João é o começo da história de Jesus Cristo. Como ser humano, né? Como um ser que desceu dos céus na terra. Que está em toda a Bíblia, mas é lá no Novo Testamento, ali, lá nos Evangelhos, que ele está presente, que ele nasceu, cresceu e ensinou.
semana passada que eu já anotei. Aí só que até tem um aqui que já estava marcado, que a gente viu Tem também. uma que eu vou olhar o link. Aí eu vou ver bem direitinho. Amanhã, Mas calma. chegar em casa, eu vou deitar aí e ele. Só mandou. A minha mãe não tá aqui hoje, irmão, que ela foi com a minha avó no Maracanãú, que ela fica 15 dias com a minha avó, aí o irmão dela fica 15 dias com A a minha sua avó. mãe ainda fica com a sua avó. A minha avó tem 93 anos. E a Vou minha botar mãe aqui tem pra senhor. 96. Elas se revezam, vai ser duas irmãs mais velhas. Só que hoje ela vai ficar porque ela tem uma condição, mas ela Mas ela é sua irmã. ela é minha irmã e ela também é minha irmã. E É ela sobrinha. olha pra ela e é minha filha. A filha dela. E a casa que eu tava usando pra fazer. É É dela. a casa dela. Então, eu tô dizendo, é bom marcar uma casa aqui, né? Que tem que dar mais pode dar. Pode ser, sim. A gente pode vir quando? Vamos ver com calma. Eu não sei. Depende das coisas para se ela Então, vamos pensando aí. eu vou ter o contato do senhor, aí eu vou me planejar. Pronto. Vamos fazer as coisas. É. Não, na carreira. Aí você sabe nada presta. Só mostrando como é que está a nossa vida. Usa nosso curso para amado, para santo, para querido. Porque Jesus está fazendo assim, que se o Senhor possa, Deus está protegendo Fabiano, sua esposa, sua família. E a tua palavra também. Que o Senhor possa, Deus, depois da nossa saída, que essa semente não seja plantada mas na terra, que o Senhor possa, meu Deus, habitar. E eles aqui, nesse bairro, eles sempre isso. É isso que acontece hoje. Cuida da cada um de nós. Em nome de Jesus, Amém, Senhor. Fabiano, assim, Posso pedir seu? Não, ainda viu. A Maria Malucazinha. Não, você só um cafezinho. Vai fazer o mais você pedir. não, só um cafezinho. Cafézinho. Não, mas deixa eu só ajeitar isso aqui. Vou lá no limite, tá? Os irmãos sabem, né, a história do Fabiano? Já. Eles sabem assim, né? Possível. Tá, né? Eu não vou achar que foi